Continuando a partir dos eventos anteriores, nosso protagonista, Xu Ming, havia derrotado seu inimigo e seus capangas, mas um homem careca pegou Qin Yan como refém e ordenou a Xu Ming que soltasse seu chefe, senão atiraria em Qin Yan. Xu Ming concordou com o pedido, e seu comparsa disse a ele que, como não queria se tornar subordinado, só poderia assistir enquanto sua namorada sofria. Todos entraram na casa de Qin Yan e lá dentro, Xu Ming comentou que as pessoas eram inteligentes, pois sabiam que brigar lá fora e ser visto não era bom. No entanto, ele começou a rir e percebeu que alguém estava em apuros, mas não revelou quem. O líder dos capangas Zhuao ordenou que seus subordinados fossem cuidar de Qin Yan. Eles começaram a se despir na frente de todos. Zhuao virou-se para Xu Ming, ameaçando matá-lo se ele se movesse, querendo que Xu Ming visse com seus próprios olhos a humilhação que sua namorada estava prestes a sofrer. Confuso, Zhuao pergunta, por que ele está rindo? E se não tem medo? Xu Ming perguntou por que deveria ter medo, já que, em campo aberto, as pessoas realmente não podiam desviar das balas. No entanto, a essa distância, isso não seria um problema. Rapidamente, ele se lançou na frente de todos, indo em direção ao careca, que amaldiçoou e disparou contra Qin Yan. No entanto, no último momento, Xu Ming fez a bala desviar para cima e, com uma expressão determinada, deu um forte golpe no careca, deixando-o caído no chão. Ele pediu a Qin Yan que se sentasse, pois resolveria o problema. Ela pediu que ele tivesse cuidado. Nesse momento, os capangas de Zhuao apareceram por trás de Xu Ming para eliminá-lo, mas ele se virou, dizendo que eram muito lentos. Ele segurou ambos pelos pulsos, quebrou seus braços e os derrotou, deixando Zhuao bastante assustado. Zhuao se perguntava como Xu Ming podia lutar até esse limite se ele era um soldado de elite. Nesse momento, Zhuao saiu, dizendo que não havia como lutar contra aquela criatura e que deveria chamar seu pai para encontrar uma solução. No entanto, ao tentar sair, a porta não abria. Xu Ming se aproximou e disse que havia trancado a porta com segurança. Ele perguntou a Zhuao por que ele não era valente antes e por que estava em silêncio agora. Zhuao implorou por sua vida, oferecendo-lhe qualquer coisa, dinheiro, prometendo que não machucaria mais sua namorada. Xu Ming observou se desculpar e pensou que essa era uma grande oportunidade, pois o que queria era que nunca mais incomodassem Qin Yan. Ele aproveitaria essa oportunidade para resolver tudo de uma vez. No entanto, nesse momento, alguém começou a bater à porta, perguntando por ele, o que deixa Xu Ming um pouco confuso. Ele diz que ninguém em Jiangsu deveria conhecê-lo, mas é possível que seja alguém enviado pela sétima irmã para encontrá-lo. Ele abre a porta e pergunta quem é. Aparece um homem com um grupo de guardas, perguntando se ele é Xu Ming. Ele responde que sim, enquanto se pergunta quem é essa pessoa, já que trouxe muitos guardas consigo. Ele se aproxima e se apresenta como Xu Ming, agradecendo por Xu Ming ter salvo seu pai no trem. Mas o protagonista pergunta a Xu Ming quem é seu pai, deixando-o bastante confuso. Zhuao interrompe, dizendo que Xu Ming é o segundo jovem mestre da família Yu, e se pergunta se está sonhando, já que o está vendo pessoalmente, mas Xu Ming diz a Zhuao que não está falando com ele. E este bastante confuso se pergunta quem diabos é Xu Ming, e por que o segundo jovem da família Yu veio buscá-lo pessoalmente, e que a família Yu está entre as 3 famílias mais destacadas entre as 10 famílias de Jiangsu. Xu Ming pergunta a Xu Ming se ele está ocupado no momento, e se precisa de ajuda com algumas questões desagradáveis. Isso deixa Zhuao perplexo, pensando que está em apuros, pois se o jovem mestre da família Yu intervir, nem mesmo seu pai se atreveria a retaliar, e eles poderiam perder tudo. Finalmente Xu Ming percebe que Xu Ming é parente do avô Yu do trem e pergunta se o avô Yu está bem e se tem tomado seus remédios. Xu Ming segura sua mão e elogia suas habilidades médicas excepcionais, dizendo que até os médicos do hospital principal o consideram um milagre. Zhuao pergunta o que está acontecendo e se Xu Ming também salvou o ancião Yu. Nesse momento, os guardas de Xu Ming abrem 2 maletas, uma cheia de dinheiro e outra com um telefone dourado.
Xueming diz que é um pequeno gesto de agradecimento da família Yu por tê-lo ajudado sem pedir nada em troca, e espera que ele aceite. Xueming fica surpreso ao ver o conteúdo das malas e Qin Yan se pergunta se Xueming é uma pessoa importante. Ela lembra que ele estava feliz mais cedo por ela ter perdoado o aluguel de 6 meses, que custava 1.800 ienes, e fica surpresa. Ela se pergunta se ele estava apenas fingindo para deixá-la feliz, mas se pergunta por que ele queria deixá-la feliz. Pode ser que ele goste dela. Ao ver o dinheiro e o telefone dourado na mala, Xueming pensa que é muito dinheiro e que, se levar isso de volta para a montanha, os mais velhos ficarão impressionados. No entanto, ele se lembra de que, quando estava nas montanhas, um de seus mestres lhe disse que há duas coisas que ele não deve tocar. O dinheiro fácil e as mulheres são coisas que ele não deve tocar em nenhuma circunstância, pois essas coisas podem feri-lo profundamente. E diz que está fazendo isso pelo seu bem. De volta ao presente, ele diz a Xueming que, como médico, foi sua obrigação ajudar o avô Yu, e ele não precisa aceitar esses presentes. Isso surpreende bastante Xueming, já que até Lin Lin adivinhou que ele não aceitaria os presentes. Ele lembra que Lin Lin disse que não havia intenções ocultas, já que partiu sem dizer nada. Xueming diz que talvez Lin Lin não soubesse de sua identidade ou de seu pai naquela época, mas agora que ele sabe onde seu benfeitor vive, ele deve agir com respeito. No entanto, Lin Lin pede para ele esperar e mostra uma caixa, dizendo que, se ele realmente não aceitar o presente, deve dar isso a ele e dizer que é de sua parte. De volta ao presente, Xueming diz que ele é realmente generoso e que não o forçará a aceitar os presentes. Os guardas então guardam o dinheiro, deixando Jual atônito, pois a caixa contém pelo menos 7 dígitos, e ele nem sequer a possui. E o telefone é claramente o modelo mais recente, o 15 Pro Max, com bordas de ouro e diamante, tornando um produto personalizado de alta qualidade que nem mesmo pode ser comprado com dinheiro. Nesse momento, Xueming pede ao seu guarda que traga a caixa e a entregue a Xueming. Este responde que não é necessário dar-lhe mais presentes, mas Xueming se aproxima com a caixa, dizendo que é um presente dele em nome de Lin Lin. Com isso, Xueming se lembra da garota de cabelo rosa e se pergunta se deveria aceitar. Qin Yang pensa que Lin Lin parece ser o nome de uma garota. Ao ver a caixa, Xueming pensa que não parece ser algo valioso, então não vai contra os ensinamentos de seu mestre. Ele pega a caixa e diz a Xueming que vai dar uma olhada e, se for algo valioso, não vai aceitar. Xueming responde que está bem. Quando Xueming abre a caixa, fica bastante surpreso, deixando Xueming um pouco confuso sobre o que há na caixa para provocar tal reação. Xueming fica emocionado ao encontrar um cupom que lhe permite comer 3 vezes no Wildlight, algo que sempre quis fazer. Xueming se pergunta se realmente vale a pena ficar tão animado por isso, mas Xueming continua examinando os itens na caixa. Ele tira outro telefone e uma nota escrita por Lin Lin. A nota diz que é seu antigo telefone e que o WeChat já está configurado para ele, mas o mais importante é que não haverá cobrança pelo cartão SIM. Se ele não quiser, eles vão reciclá-lo. Xueming fica bastante surpreso, sem acreditar que Lin Lin também tenha lhe dado um telefone e questiona como pode aceitar algo tão antigo quando recusou algo tão caro. No entanto, Xueming guarda o telefone, dizendo que vai aceitá-lo, deixando Xueming sem palavras. Ele pede a Xueming que por favor diga à garota que ele adorou os presentes. Xueming responde que está bem, enquanto pensa em sua mente que realmente não entende o que Xueming está pensando. Mas está claro que ele valoriza mais a amizade do que os bens materiais e é o tipo de pessoa que realmente vale a pena conhecer. Ao olhar para Jual, ele percebe que há alguém lá e que podem usá-lo para fazer um favor a ele. Ele diz a Xueming que está se retirando por agora, mas antes de sair, se quiser, ele pode se livrar do lixo para ele. Isso assusta bastante Jual, que pensa que está em apuros, pois se não lidar com isso corretamente, está perdido para sempre. Nesse momento, seus subordinados começam a implorar para que ele salve e pense em uma solução. Jual se ajoelha no chão e pede desculpas a Xueming, pedindo piedade,
pois tem uma mãe idosa e 7 filhos que dependem dele. Isso surpreende tanto Xiuming quanto Xuanming. Xiuming pede a Xuanming que esqueça isso, pois não precisa de ajuda para lidar com esse tipo de situação. Xuanming diz que então se retirará e Xiuming responde que está tudo bem. Enquanto Xuanming se afasta, ele pensa que Xiuming parece ser realmente talentoso, não apenas como especialista em medicina, mas também em suas habilidades físicas, já que as armas no chão são reais. Ele acredita que Xiuming é muito mais talentoso do que seu pai mencionou e que, se não o recrutar sob seu comando do seu pai, não o fizer seu irmão mais velho pode fazer as coisas vão se complicar. Voltando a cena para Xiuming, vemos Zhuao e seus subordinados agradecerem a Xiuming por poupar suas vidas e prometem fazer o que for necessário para pagar essa dívida. Qin Yan pensa em sua mente que até mesmo Zhuao, que se considerava incomparável, se humilhou na frente de Xiuming, o que é inaudito. Xiuming pergunta se Xuanming é tão assustador, já que parecia uma pessoa muito educada. Zhuao diz que o que ele acabou de ver é apenas sua personalidade amigável, pois Xuanming é conhecido no submundo de Jianzhou como o demônio elegante. Há rumores de que ele realiza trabalhos sujos para a família Yu em segredo e que, se não tivesse mudado de ideia, estariam condenados. Xiuming se pergunta se ele é realmente tão poderoso, mas decide que não importa. Agora, sua irmã pode usá-lo a ele e a seus subordinados para seus próprios propósitos. Ele pergunta a Zhuao se, já que o salvou, ele estaria disposto a ajudá-lo com 2 coisas. Zhuao responde que sim e que mesmo que ele morra, cumprirá. Xiuming diz que a primeira tarefa é garantir que ninguém cause problemas no bar de Qin Yan no futuro. Zhuao concorda, dizendo que, se alguém ousar causar problemas no bar de Qin Yan, terá que passar por cima de seu cadáver. A segunda tarefa é reunir informações sobre mulheres famosas em Jianzhou. Isso surpreende Zhuao, que se pergunta o que ele quer dizer com mulheres famosas, já que Xiuming está flertando na frente de sua namorada. Xiuming o interrompe, dizendo que as mulheres devem ter entre 21 e 25 anos e uma aparência excepcional, não podem ser alguém comum. Zhuao e seu grupo concordam e começarão a reunir informações para ele imediatamente. Xiuming diz que então podem sair, e Zhuao diz alegremente que está tudo bem e que ele pode confiar neles. Após sair do apartamento, Zhuao suspira aliviado por finalmente sair dessa situação. Ele lamenta sua sorte por não ter conseguido um trio e quase ter perdido a vida. O careca pergunta se eles realmente vão seguir as ordens de Xiuming, e Zhuao o atinge bastante irritado, dizendo que Xiuming é respeitado até pelo segundo jovem mestre da família Yu e que definitivamente se tornará uma figura importante. Se eles se tornarem amigos dele, a família dele não ficará limitada a vender peixe nas margens da cidade. No futuro, também poderão competir no negócio de peixe na segunda estrada viária. De volta com Xiuming, ele está limpando, e Qin Yan, que está ao lado dele, pensa que Xiuming está procurando mulheres jovens e que ela tem 26 anos. Ela se pergunta se ele gostaria dela, já que ela é um pouco mais velha. Xiuming pensa que é bom ter alguém ajudando a procurar pela 7ª irmã, já que, de acordo com as informações do mestre mais velho, a 7ª irmã é alguns anos mais velha que ele, então, com 20 anos, ele deveria procurar alguém com cerca de 25 anos. Enquanto caminham, Qin Yan pensa que um homem tão talentoso como Xiuming deve ser difícil de encontrar no futuro. Ele não é apenas um mestre em medicina, mas também conhece muitas pessoas influentes. Uma simples palavra dele fez com que seu chefe se submetesse. Se ela se tornasse sua namorada, ela não teria que se preocupar com seu futuro. Ela morde os lábios, dizendo que não quer ser uma vítima indefesa. Mais tarde, à noite, vemos Xiuming informando a Qin Yan que terminou de tomar banho. Ela responde que está bem e entrará agora. Enquanto isso, Xiuming começa a verificar seu telefone para ver se sua guia encontrou as informações que ele pediu. Nesse momento, ela envia uma mensagem para ele, o que deixa Xiuming bastante surpreso, pois estava falando sobre ele. Ao mesmo tempo, Qin Yan entra no banheiro e começa a tomar banho. Xiuming,
bastante envergonhado, sai do quarto, dizendo que de repente percebeu que esta é a primeira vez que compartilha um teto com uma garota, especialmente uma garota que está tomando banho neste momento. Ele começa a dizer em sua mente que ele é apenas um curandeiro, então deve suportar. 10 minutos depois, Kim Yan chama por Xiuming, que começa a se aproximar do quarto, dizendo que está uma sala separada entre a dela e a de Kim Yan, então não deveria haver ninguém mais. Se Kim Yan não estava tomando banho, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele começa a abrir a porta, dizendo a si mesmo para se manter calmo, pois talvez ela precise de algo. Ele abre a porta, perguntando o que está acontecendo, e Kim Yan entra com uma toalha e uma garrafa de vinho na mão, o que surpreende bastante Xiuming. No entanto, Kim Yan passa por ele perguntando como uma garota como ela poderia parecer mais velha aos olhos dele. Xiuming pergunta por que ela diz algo assim, já que ela é jovem e bonita, e também acabou de passar por uma cirurgia, então ela parece ainda mais bonita. Kim Yan: como assim você está há mais de 10 minutos, vendo esse vídeo, e ainda não se inscreveu no canal? NANI?! Veja, se todos que assistem e gostam do nosso conteúdo se inscrever-se no canal, já teríamos mais de 100 mil inscritos. É matemática, meus lindos. E para isso é muito simples. Vejam. Basta apenas 2 cliques, e você não sabe, o enormemente que me ajuda dando esse apoio. Dito isso, agora sim, vamos continuar, apreciando esse vídeo. Kim Yan pergunta então por que ele solicitou informações apenas sobre garotas com menos de 25 anos, já que ela acabou de fazer 26 anos este ano. Xiuming responde que há uma razão para isso, enquanto pensa em sua mente que não pensou que essas palavras poderiam magoá-la dessa maneira. No entanto, nesse momento, Kim Yan deixa cair a garrafa no chão, e Xiuming a segura, pedindo-lhe que tenha cuidado. Kim Yan pergunta se ele realmente a acha bonita. Xiuming responde que ela é realmente bonita e pede desculpas se suas palavras a magoaram. Ele pensa em sua mente que é um médico compassivo e deve manter a calma, mas Kim Yan cheira incrivelmente bem. Kim Yan tira a toalha, perguntando se é possível que ela seja sua mulher. Isso deixa Xiuming atônito, e ele se lança para cobri-la com a toalha. No entanto, Kim Yan não para, dizendo-lhe para deixar a toalha, já que ela está fazendo isso por escolha própria. Ela diz que já decidiu por conta própria, e Xiuming muda sua expressão, dizendo que ela fez sua escolha e agora deve assumir a responsabilidade. Nesse momento, ele se lembra de quando era criança e encontrou seu mestre com um grande javali que estava prestes a morrer. Seu mestre perguntou se ele iria intervir e salvá-lo, mas Xiuming respondeu que tinha medo de usar suas habilidades médicas e que talvez não fossem suficientes para salvá-lo. Seu mestre perguntou firmemente se eles deveriam desistir, e Xiuming respondeu que seu mestre o ensinou que um médico deve ter compaixão, e que o javali também é uma vida, então ele queria tentar salvá-lo. Seu mestre disse que, já que ele tomou uma decisão, não o impediria. No entanto, durante a operação, suas mãos se sujaram de sangue porque ele não conseguiu salvar o javali. Seu mestre pediu que ele parasse de chorar, pois foi sua escolha tentar salvá-lo. Xiuming respondeu que sabia, mas se sentia tão culpado, pois se não tivesse operado, talvez o javali tivesse vivido um pouco mais. Seu mestre se aproximou e disse que estava tudo bem se ele se sentisse culpado, mas que ele fez uma escolha e agora deve assumir a responsabilidade até o fim, pois no futuro enfrentará situações mais dolorosas do que essa, já que é o caminho de um médico. De volta ao presente, antes que Xiuming pudesse tocar em Kim Yan, ele para, dizendo que atacar uma mulher desamparada não é a escolha que ele busca. Talvez ela tenha se entregado porque viu a atitude da pessoa influente em relação a ele. Então, ele pega a toalha, e Kim Yan se pergunta por que Xiuming ainda não avançou em direção a ela. Nesse momento, Xiuming a cobre, dizendo que se ela quiser, ele a respeitará, pois são amigos, e se ela tiver algum problema, ele pode ajudá-la, assim como quando perdoou o aluguel de 1.800 ienes. Isso emociona bastante Kim Yan, que se lança em seus braços e começa a chorar.
Pouco depois, vemos Qin Yan dormindo em sua cama, e Xiuming a observa, dizendo que depois disso eles finalmente serão verdadeiros amigos. Nesse momento, seu telefone começa a tocar, era Lin Lin ligando para ele. Xiuming se pergunta por que Lin Lin está ligando tão tarde. Lin Lin pergunta como está indo com o antigo telefone que ela lhe enviou e se está funcionando bem. Xiuming responde que sim e que é muito melhor do que o que ele tinha antes. Lin Lin pergunta então por que ele não aceitou seu pedido de amizade, pois ela já o registrou em uma conta do WeChat e ele pode usá-la diretamente. Mas Xiuming responde que ainda não entende completamente como usar o telefone. Ela alegremente diz que é melhor ele aprender rapidamente, pois quer convidá-lo para jantar amanhã, e se ele tiver tempo. Xiuming responde que recebeu o cupom de desconto, então eles podem ir juntos. Lin Lin diz que então ela o buscará e que, desta vez, ela escolherá o que comer. Xiuming encerra a ligação, concordando, dizendo que está tudo bem e que se veem amanhã. Nesse momento, Lin Lin se pergunta por que seu avô enviou intencionalmente Xiuming para entregar o presente a Xiuming. Ela sabe que Xiuming e seu pai não se dão bem, e se pergunta se o avô, agora que sua saúde está melhorando a cada dia, quer recuperar sua posição como líder da família, já que afinal de contas, ele só tem 60 anos. Anteriormente, ele foi afetado por uma doença hereditária, mas na grande família, isso é realmente irritante. De volta a Xiuming, ele está revisando as fotos das garotas com menos de 25 anos, que Zhu ao enviou e pensa que ele é realmente competente, pois encontrou informações sobre várias garotas muito rapidamente. No entanto, ele não sabe quem é exatamente a sétima irmã. Além disso, Lin Lin o convidou para jantar logo após seu segundo tio entregar o presente. Ele se pergunta por que ela escolheu esse momento e pensa que, com sua inteligência, não é possível que ela não tenha um namorado. Ele se questiona por que a vida se tornou tão problemática desde que ele desceu da montanha. No entanto, ao ver uma foto, ele fica bastante surpreso e se pergunta o que é aquilo. Na próxima foto, ele vê uma garota mais velha com cabelos vermelhos entrando em um carro, mas ao observar seu pulso, se pergunta se não é o mesmo amuleto. Ele fica bastante animado, pois finalmente encontrou a sétima irmã, mas é uma pena que não possa ver seu rosto e que não está familiarizado com a cidade de Jiangzhou para identificar a localização da imagem. Parece ser um lugar de alta classe. Ele decide ligar para seu subordinado para perguntar sobre o lugar. Seu subordinado recebe a ligação e diz que vai verificar a imagem. Após um tempo, ele informa que encontrou a imagem em uma busca online e não tem certeza de sua origem, mas pode perguntar a outra pessoa. Xiuming fica bastante irritado e pergunta se ele está o ignorando. Seu subordinado, assustado, jura com sua vida que a pessoa na foto é muito famosa. Xiuming encerra a chamada, dizendo que entende. Ele decide que, como Lin Lin virá convidá-lo para jantar naquela noite, ela certamente sabe onde estão os lugares de alta classe. Com sua inteligência, ela poderia encontrar a sétima irmã facilmente. No dia seguinte, ele está tomando café da manhã com Qin Yan, que elogia a comida e diz que qualquer pessoa seria sortuda em se casar com ele. No entanto, eles são interrompidos por um barulho, e Qin Yan decide verificar pela varanda. Ela vê uma garota em um carro muito luxuoso. Xiuming fica surpreso, pois Lin Lin disse que viria buscá-lo à noite. Ele vai até a varanda e vê Lin Lin, que grita que está lá para buscá-lo. Xiuming cospe a água, bastante surpreso, pois havia esquecido disso. Ele se despede de Qin Yan, dizendo que vai sair, deixando-a encarregada da louça. No entanto, ela baixa o olhar e pensa que talvez ela e Xiuming não sejam do mesmo mundo. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.